Estou de volta aqui com Eco Notícias, apresentando os mais variados assuntos do Grande ABC. E hoje, como eu disse na abertura do programa, vamos fazer aqui um momento de sabatina, um assunto muito interessante que é o marketing jurídico. Para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o Alexandre Mota. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom. Tudo tranquilo? Tudo bom, obrigado aí pelo convite, para a gente falar um pouquinho aí sobre o marketing jurídico. Legal. Ô Alexandre, antes de eu falar aqui sobre o marketing jurídico, né, sobre que é a sua área de atuação, você viu que nós comentamos aqui de tudo, vários assuntos, não só do ABC, como também o que está acontecendo no país. O Alexandre, e o nosso mundo jurídico, o nosso judiciário, está muito aí na berlinda. Alguns veem algo positivo, outros negativo, alguns acham que o nosso judiciário está muito partidário e não é por aí. O que você tem acompanhado? Qual a sua opinião aí? O que você acha deste momento? Como é que você vê a atuação do nosso jurídico? Lógico. Hoje, você sabe que em função desse processo de impeachment que a gente está passando, o advogado está meio dividido aí, né? Então tem advogados pró, outros contra, mas tem uma coisa que une todos os advogados, que a maioria, eu digo a maioria, depois eu vou explicar por quê, eles estão passando por uma crise, né? Eles estão passando por uma crise porque eles têm que pagar contas, eles têm que, né, gerar fluxo de caixa e tal. Então eles estão passando por uma espécie de crise, menos o advogado trabalhista, porque tem muita gente sendo mandada embora, então esse advogado ele está mais tranquilo aí nessa crise. Mas se você estiver ali dentro do mundo jurídico, você vê que tem muito advogado brigando com o advogado por ideologias políticas mesmo, né? Então existe um conflito paralelo aí, né, ao conflito que está acontecendo aí do impeachment, um conflito paralelo dentro do mundo jurídico aí, uns pró, outros contra, né? Tá certo. Então o advogado que é do advogado trabalhista. O trabalhista está com trabalho. Está com trabalho, porque na verdade tem muita gente sendo mandada embora em função da crise, né? Então entrando com processos contra as empresas e o advogado trabalhista está um pouco mais tranquilo. Não vou dizer que tranquilo, mas um pouco mais tranquilo, um pouco mais trabalho acontecendo. O resto está realmente investindo no marketing, que a gente vai falar um pouquinho aqui, para recobrar aí o mercado. Tá? Alexandre, olha, eu confesso que eu já li sobre marketing político, agora marketing jurídico. Eu também acredito que o telespectador que está em casa não é tão próximo deste tema. Então, por gentileza, olha, aquela câmera é toda sua. Legal. Fala para o nosso telespectador o que é o marketing jurídico, Alexandre. Tá. O marketing jurídico, na verdade, são todas as ações possíveis dentro do Código de Ética, dentro do Provimento 94, que faz o escritório ser visualizado da melhor maneira possível e ter contato aí com o mercado que é tanto ativo, quanto inativo, quanto prospectivo, tá? Então, o marketing, na verdade, existe um marketing normal, que você tem várias possibilidades. O marketing jurídico nada mais é do que acertar as ações dentro do Código de Ética, sobre uma ética do advogado, tá? Você comparando o marketing jurídico com o marketing normal, é bem reduzido, essa é a verdade. A gente tem, vamos dizer, uma gama aí de umas 50 ferramentas em termos de marketing jurídico que a gente possa falar. Mas existe muito campo para o advogado falar, existe muito campo para o advogado fazer. Inclusive eu escrevi um artigo um tempo atrás chamado Código de Ética, por que mudar? Porque se a gente tem 50 ferramentas possíveis dentro do código, dentro de uma ética imposta aí pelo Código de Ética, por que ficar pedindo novas ações, né? Sendo que a gente pode implementar no mínimo 50 ações. Então, às vezes o advogado fala, não, a gente não pode fazer marketing, a gente não tem campo para atuação em termos de marketing, mas tem bastante coisa para fazer. Então, para que pedir mais 100 ações, mais 100 ferramentas de marketing, se você nem implementou as 50 que são possíveis? Então, vamos explorar essas possibilidades dentro do Código de Ética, e isso eu estou falando dentro do novo Código de Ética mesmo, porque já deveria ser implementado agora, mas vai ser em setembro, mas o novo Código de Ética também não tem uma novidade, ferramentas novas aí, né? A gente tem muita possibilidade ainda de campo de atuação em termos de marketing jurídico. Que legal. Ô Alexandre, fala um pouco, dá um exemplo aí para o telespectador, o que seria um exemplo de um marketing jurídico? Tá. Um exemplo simples aí. Tá. Nada como exemplificar, na verdade. Lógico, lógico. Dá uma ilustração aí. Tá, eu vou dar dois exemplos que eu acho bem interessantes, que às vezes o advogado pode fazer, às vezes sem custo, e não faz, né? Um são os artigos, né? Ou seja, colocar a sua opinião
na mídia, né? O artigo nada mais é do que você colocar a sua opinião em certos assuntos no papel. E isso, em muitos casos, é absorvido pelo mercado. Você pega revistas setorizadas, mídias médias, né? E essa mídia precisa desse tipo de conteúdo, tá? Então, é só escrever. Né? O advogado não faz. Ou vir numa emissora como a nossa aqui também, numa rádio. Com certeza, com certeza. E participar. Né? Então esse é um ponto. Outro ponto são as palestras, que eu gosto muito. A palestra leva essa informação ao vivo lá para 50, 100 pessoas, enfim. Agora imagina você... tem as associações, acredito que aqui também tem um monte de associação, com certeza elas precisam do tipo de conteúdo que você pode levar, né? Então você criar uma palestra focada em uma associação, muitas vezes não tem custo, porque a associação absorve esse tipo de custo, né? Coffee break, o próprio espaço, e você vai lá mostrar o seu conteúdo, né? Isso é uma coisa que eu particularmente gosto muito, eu faço, né? Inclusive agora, acho que dia 12 de maio, darei uma palestra de marketing jurídico aqui na OAB de Santo André. Então isso é uma coisa que eu citei 2 ferramentas, a gente está falando de 50 ferramentas, né? Então que o advogado sabe que é importante, mas às vezes ele não põe em prática. E aí entra aquela coisa que eu sempre falo, não adianta você ter a vontade de fazer versus o fazer. Você precisa fazer, né? Então se artigos são interessantes, escreva. Não vai assistir o jogo, não vai assistir a novela. Pare um pouco, invista na sua carreira, invista no seu escritório aí. Tá? Então, 2 exemplos aí só pra gente... Que legal. Você sabe que o nosso programa aqui, Alexandre, eu sempre conto como comentarista. Eu vou falando as notícias e sempre temos aqui comentaristas. E temos 2 advogados, deixa eu até aproveitar e mandar um abraço para eles aqui, que é o doutor Antônio Carlos e o doutor Laércio Fregonese. Um vem na segunda, outro vem na sexta. Tá. Então, estamos sempre munidos também com os advogados. Perfeito. E que bacana. Eu acho que eles já pegaram esse marketing jurídico também. Com certeza. Estão se expondo. Exatamente. Estão dando a opinião deles aqui. Isso é importantíssimo. Você ficar atrás da sua mesa, só no computador, escrevendo a peça, ok, tecnicamente é muito bom. Mas em termos de exposição do nome do advogado, da marca do escritório, não traz nada. O Alexandre, e a implantação? Tem um tempo? É um tempo curto? Tá. É um médio e longo prazo? Tá. Como funciona isso? Olha, dentro da metodologia que eu criei um planejamento para inserir o escritório, o advogado, dentro do marketing jurídico de 3 etapas. Etapa 1 é a estruturação, onde a gente fala de toda a imagem corporativa do escritório perante o mercado. A etapa 2 seria a prospecção ética, trabalhando clientes ativos, inativos e prospectivos. E a terceira etapa é potencialização, que é o crescimento ordenado do escritório, tá? Para um escritório que não tem nada, que está do zero, a gente prevê aí 11, 12 meses para implementar as 3 etapas, tá? Então, em um ano, você consegue partir do zero à implementação total de rotinas de marketing bem instituídas. E nessa implementação, como posso colocar? Os reflexos já vão aparecendo aí, as ações. Com certeza. Benéficas para o escritório já começam a aparecer? Como que é? Começam a aparecer tanto institucionalmente quanto prospectivamente, né? Você não pode achar que você vai atuar com 50 ferramentas e nada vai acontecer, né? A gente não tem essa possibilidade. Alguma coisa ali vai começar a encaixar, vai começar a se expor da maneira correta, você vai começar a ter relacionamentos com o mercado que vão trazer contratos futuros, aliás. Então você não pode imaginar que você vai atuar, você vai cutucar o mercado, fazer da maneira correta e nada vai acontecer. Então durante esses 11, 12 meses a coisa começa assim. E é um período, depois desse período o escritório... Toca o barco sozinho? Toca o barco sozinho. Nessa metodologia que eu criei, a gente sempre coloca uma pessoa de comunicação dentro do escritório de advocacia. Então, nesses 11, 12 meses, nós vamos implementar rotinas bem estruturadas de marketing. E essa pessoa vai aprender essas rotinas, vai aprender como implementar cada um desses truquezinhos aí, em termos de cada uma das ferramentas, e aí eu saio do circuito e a pessoa continua mantendo o marketing ativo dentro do escritório. Você é... sócio, consultor e sócio da Enrise Consultoria. Enrise Consultoria. Me ajuda que o meu inglês aqui é Enrise Consultoria, é isso? Consultoria, Quanto tempo tem essa empresa? Como que tem sido a atuação dela, o Alexandre? A empresa começou em 2002 e, na verdade, antes de eu abrir a Enrise, eu era essa pessoa de marketing dentro do escritório de advocacia.
Comecei a entender o que é código de ética, provimento 94, tracei um plano para esse escritório que eu trabalhava, e nós crescemos em função desse plano de 9 para 60 pessoas em aproximadamente 2 anos e meio, quadriplicaram o faturamento, eles saíram do centro de São Paulo, onde eles estavam, passaram para uma área nobre, que é o Itaim Bibi lá. Então esse foi o primeiro case de sucesso. Legal. Você está ali perto da João Cachoeira? O escritório? Eles estão perto da Juscelino. Juscelino ali, é pertinho também, né? E o que aconteceu? Eu fiquei 5 anos nesse escritório e eu percebi que o advogado tem muita dificuldade de implementação do marketing jurídico, né? Eles sabem que é importante, mas eles não sabem o truquezinho em cima de cada uma das ferramentas. Então eu saí do escritório para abrir a Rise Consultoria para mostrar como implementar cada uma. Tem uma metodologia bem definida aí de implementação de marketing. Que legal. Fazendo um gancho aqui na sua fala, você usou a palavra ferramentas. É uma palavra que eu particularmente gosto. Ferramentas, porque sempre sugere que é algo ali que você vai poder fazer as suas intervenções, independente do setor, são as ferramentas. Fala um pouco dessas ferramentas aí. Quais são as ferramentas aí que na verdade, eu sempre falo, eu falei das 3 etapas, né, que a gente costuma trabalhar. As 2 primeiras são as mais importantes, que é a estruturação e a prospecção, né? Todo escritório tem que passar por isso. Estruturação, a gente fala basicamente dessa imagem que o escritório precisa apresentar para o mercado. E tem 5 ferramentas que a gente fala que são essenciais para a comunicação do escritório com o mercado, que é o logotipo, o site, o folder impresso, o folder digital e a newsletter. Esses 5 são essenciais. Quando o escritório fala, não vou ter site, não vou ter newsletter, isso impede o mercado dele ver o escritório da maneira que o escritório quer ser visto, tá? Então, quando a gente começa os trabalhos, a gente começa por essa estruturação institucional do escritório, essa arrumação de casa, vamos dizer assim, né? Então, essas 5 ferramentas na etapa 1 são essenciais, tá? Na etapa 2 é a prospecção. Então, na etapa 2 a gente sempre fala, sempre dentro do código de ética, de vender mais para o mesmo cliente, né? Retomar contato com inativos, aquele cara que passou pelo escritório e muitas vezes gostou do trabalho e a gente esquece de retomar esse contato e ir ao mercado buscar novos contatos, né? Que nem eu falei das palestras, os artigos, né? Os cafés da manhã, enfim, tem várias atividades, ações, as ferramentas que a gente pode utilizar dentro. A fase de potencialização, que é a terceira, é o crescimento ordenado, manuais de conduta interna, plano de fidelização para clientes ativos, esse tipo de coisa, não são essenciais, mas se o escritório está crescendo fisicamente, é importante implementar para ordenação interna do escritório. Tá? Que legal, então, que legal. Só deixa eu fazer uma pausa aqui na conversa, aqui no bate-papo aqui com o Alexandre da Enrise Consultoria em Marketing Jurídico. Deixa eu lembrar você, telespectador, que você pode participar aqui do nosso programa, você pode fazer parte do nosso jornalismo cidadão. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Eu vou passar agora aqui o nosso Facebook, Rede Eco TV, vá lá, curta a nossa página, sempre disponibilizamos trechos dos programas, muitas matérias aqui voltadas ao que acontece aqui no seu canal 9, na sua Eco TV, e você também pode, inbox, por mensagem, entrar em contato conosco, mandar sugestões de pauta, problemas que estão acontecendo aí na sua rua, no seu bairro. Tem também o nosso e-mail que é o imprensa@ecotvabc.com.br. Então, olha, fique à vontade, entre em contato conosco. A nossa ideia, o principal objetivo aqui, principalmente deste programa aqui da Eco TV, é fazer esta conexão, esta comunicação com você aqui do Grande ABC, ok? Então, por favor, fique à vontade e participe aqui conosco. O Alexandre, voltando aqui para o assunto, vamos falar agora, você falou das ferramentas, falou do tempo da implantação, do marketing jurídico. Vamos agora ao assunto que realmente, que com certeza os advogados aí que estão nos acompanhando estão atentos. E o custo? Tá. Money, né? Tá. Muitos chamam de amor também. Quanto vai de dinheiro? Como que é o custo disso, Alexandre? Tá. Na verdade, eu só trabalho com escritórios pequenos e médios, tá? O grande já tem seu departamento de marketing, já tem lá 5, 15 pessoas rodando o seu departamento. Como eu trabalho só com escritórios pequenos, o custo tem que ser, né, compatível com esse... Com o salário, né? Exato. E são custos mensais, tá?
Depois, quem quiser entrar em contato, né, para fazer a avaliação de cada escritório, mas são custos mensais. Então, quanto mais o escritório já tem, ou seja, ele já tem algumas ferramentas implementadas e tal, menos tempo eu vou ficar, menos o projeto inteiro vai custar. Né? Agora, pegar um escritório que não tem realmente nada, aí sim a gente vai ter que ficar aproximadamente esses 11, 12 meses. Tá? Mas o projeto já foi formatado para que o escritório pequeno e médio consiga trabalhar, né? Porque senão não faz sentido. Se eu for uma consultoria que tem um custo de escritório grande, não faz sentido trabalhar com um pequeno e um médio, né? Então, quem quiser aí saber um pouquinho mais, a gente pode fazer uma análise caso a caso. Ô Alexandre, você citou aí na sua experiência o advogado trabalhista. Um advogado que é muito comentado, principalmente ali naquelas rodas de padaria, de boteco, é um advogado criminalista. Criminalista. Que muitas vezes é colocado ali como porta de cadeia, né? Fica na porta de cadeia. É brincadeira, né? Claro que não concordamos aí com tal colocação. Mas fala um pouco sobre a questão do advogado criminalista, se você fosse fazer um marketing jurídico. Tá. Né? Aqui até para ilustrar para o nosso telespectador. Para o advogado tirar esta colocação aí de porta de cadeia de cena. Qual seria esse estigma, exatamente. Qual seria o caminho aí? Só o básico, Alexandre. Você sabe que eu vejo dentro do criminalista que você comentou, uma ação muito forte de mudar essa imagem. O próprio advogado mudar a imagem. Então, eu tenho muitos trabalhos que a gente faz para o escritório criminalista. E ele quer mudar realmente essa imagem. E tem escritórios até que são criminalistas para elite. Olha que engraçado. O cara não... Para elite. Criminalista para elite. Para elite. Ele classe A mais... Exato. Ele não se posiciona assim, explicitamente. Mas o foco dele é esse. Você entendeu? E você analisa o escritório às vezes tem lá 40, 50 pessoas, né? Às vezes a gente pensa em criminalista, uma pessoa, duas no máximo dentro do escritório. Então tem escritórios voltados para elite mesmo. Agora, o criminalista, vamos dizer, o pequeno e o médio, eles estão pensando em mudar essa imagem. Então, eles estão... Aquele cara que era o porta de cadeia, o que não tinha site, que era fundo de quintal, né? Que o pessoal fala, ele está mudando, ele está criando seu site, sua imagem corporativa, ele está atrelando aquilo lá que a gente falou das palestras, dos artigos, ele está criando a sua imagem através disso, tá? Lógico, ele não vai se desvincular do crime, né? Porque é a área dele. Mas ele está mostrando como é a visão dele de prevenir esse tipo de coisa, de como mostrar como uma sociedade precisa ser mais ordenada. Então ele está se colocando preventivamente, não só aquele cara que vai na cadeia e te tira, mas preventivamente em prol da sociedade. Então ele está voltando nisso. E os materiais mesmo, de visualização que o mercado vai ver dele, né, entendeu? Então existe um movimento muito forte aí de criminalistas querendo ser visto. Ô Alexandre, hoje vivemos em uma fase tão... Era digital, Facebook, WhatsApp. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, saindo um pouco, ainda sobre o marketing jurídico, mas saindo do escritório lá do advogado, indo para a vida pessoal dele. Tá. Vocês também dão algum toque, alguma estrutura em relação a isto? Olha, você é um advogado, então tem lá aquele vídeo que você postou né, com tais cenas, que todo mundo está vendo. Existe isso também? Como que é, o Alexandre? Existe porque é o marketing pessoal. E o marketing pessoal está atrelado à imagem do escritório, né? Então, você falou das redes sociais. Não adianta hoje a gente ter uma página, né, um fanpage, né, do Facebook, do escritório, super bonitinho, super ordenado, levando informações e tal, do jeito correto, e é muito fácil você identificar o nome do sócio daquele escritório. Então não adianta nada você entrar no perfil do sócio e o sócio está lá de cueca, bêbado, né, fazendo uma imagem contrária do que você está colocando no seu perfil. Então o que a gente fala? A gente não pode obrigar o sócio a ter uma imagem que ele não quer ter, né? Mas a gente instrui de que é fácil o mercado investigar tanto o Facebook do escritório quanto o Facebook do dono do escritório, né? E você um machuca o outro se você não se colocar da maneira correta. Então tem escritórios que você entra, tá lindo, maravilhoso. Quando você vai investigar o Facebook do sócio, o cara põe até filme pornô. E o trabalho de vocês?
também visa isso. Visa isso. Tanto o escritório quanto exato. A imagem do advogado. Eu não posso obrigar o advogado a, na vida pessoal dele, ter um limítrofe aí de colocações dentro do Facebook. Mas eu posso instruir, eu posso mostrar o que é o certo e o que é o errado, né? E tem uns que aceitam, tem uns que não aceitam, tem uns que, enfim, aí cada um é cada um, né? Mas faz parte da nossa instrução entender a correlação em cada uma das ferramentas. Legal. Alexandre, falando de pesquisa, eu pesquisei a sua empresa. Legal. Pesquisei a sua empresa e a grande atuação de vocês é em São Paulo. São Paulo. É na capital. Mas tem planos, tem objetivo de chegar aqui no ABC? Como que é? Na verdade a gente está fisicamente em São Paulo, mas a gente atende o Brasil todo, na verdade, tá? Existem categorias, né, de atuação, então para o restante, sem ser São Paulo, é o que eu chamo de consultoria virtual. Então é a mesma coisa, só que eu não tenho encontros presenciais semanais, que é a consultoria que acontece em São Paulo. Em São Paulo, esta pessoa de comunicação que eu coloco dentro dos escritórios, eu encontro uma vez por semana, tá? Fora de São Paulo, outros estados e tal, é a consultoria virtual, onde uma vez por semana, ou eu falo por Skype, ou ele manda um relatório bem detalhado em cima das tarefas, né? Então, mas eu atendo o Brasil todo. Legal. Ô Alexandre, voltando a falar aqui de estigmas, eu comentei aqui do estigma do advogado que é considerado porta de cadeia. Também tem outro estigma também que eu acredito, não sei se o Alexandre vai compartilhar, que é de quem trabalha com marketing. O marqueteiro, essa conversa fiada, que papo é esse? Que também, eu acompanho, existe muito esse estigma. Quem faz marketing político? Quantos políticos vereadores aqui, olha, quase diariamente eu converso com políticos aqui da região, conversamos com vereadores, deputados, prefeitos, e a gente percebe que muitas vezes falta ali, aquela pessoa, ela falta ali um rumo melhor. Na fala, na expressão. E é claro que quem trabalha com marketing ali tem essa preocupação. Porém, vem essa avalanche aí, muitos céticos, muitos não acreditam quem faz marketing. Para esta pessoa que não acredita no marketing, principalmente no marketing jurídico, Alexandre, o que você fala? Qual que é a quebra aí? Defenda-se, por favor. Na verdade, pode se defender. Eu acho que a melhor defesa é o ex-cliente. Aquele cara que já passou pelo escritório, estava numa situação e entrou em outra, teve o resultado que ele quer. Por isso que dentro do meu site eu tenho uma aba chamada Depoimentos, que é o ex-cliente ou o cliente que já está ali no final do projeto e tal, falando do resultado que ele teve, né? Então é muito fácil eu chegar aqui e falar, eu faço, aconteço, estrutura, ferramenta. Isso é muito fácil, né? O problema é quando você implementa a sua metodologia e o cliente, né, o ex-cliente, fala bem de você. Então, quem quiser acessar meu site, tem lá a parte de depoimentos, tem 3 vídeos, cada vídeo deve ter uns 20, 25 escritórios, né, os sócios do escritório, então tem bastante gente falando aí, e eu crio mais ou menos a cada 1 ano e meio, 2 anos, eu crio um vídeo novo, tá? Justamente por causa disso. Não acredita em mim? Não precisa. Acredita no cara que já passou pela experiência. Né? Nada melhor do que isso. Legal. Bacana. Deixa eu voltar aqui mais um momento de recados aqui. Deixa eu lembrar que, olha, durante toda a semana, o nosso programa é de segunda a sexta e sempre tem aqui comentaristas comigo. E deixa eu destacar que amanhã, quem estará comigo aqui é o Marcos Volpe, o nosso arquiteto de Mauá, e também o Walter Estevão. O Walter Estevão, que é de São Caetano. O Walter tem programa aqui na Eco TV, tem um programa 30 Minutos, é um jornalista bastante conhecido da região, e ele ele vai assumir agora a presidência da Associação Comercial lá em São Caetano. Então, o Walter amanhã vem falar sobre este assunto, aqui sobre São Caetano. Tem também, além do Walter, eu vou receber lá de São Caetano a Sueli Alencar. A Sueli fez uma estreia ótima na última terça-feira. Ela falou sobre finanças pessoais, deu um show aqui, e amanhã ela também estará comigo aqui, tocando o programa. Então não perca, hein? Amanhã eu recebo aqui o Walter Estevão, o jornalista que agora também vai assumir a presidência lá da Associação Comercial em São Caetano, e também a Sueli Alencar, falando de finanças pessoais, que é um assunto também, Alexandre, finanças pessoais, tem um pouco a ver aí, porque é você estruturar o seu trabalho
para ter lucro, não é? Exato. Não ficar no vermelho. Você sabe que uma das ferramentas que a gente comentou é a gestão de contratos, né? Porque uma coisa é você ter um contrato sadio. O que é um contrato sadio? É você trabalhar correlatamente ao valor que você ganha. Ou seja, um cliente ruim, um cliente C, é o cara que a gente trabalha muito e ganha pouco, né? A gente quer um cliente A, que a gente trabalha pouco e ganha bastante. Essa é a verdade, tá? Então, quando a gente faz o trabalho, quando a gente está mais ou menos na metade do projeto, eu pego todos os contratos que o escritório tem e faço uma análise através do timesheet, porque a gente tem que entender como o advogado gasta o tempo dele dentro do escritório, né? Então, a gente faz essa análise para ver como ele está gastando o tempo e a gente bate com os contratos, tá? Interessante. Porque ele tem que entender se aquele contrato ele está gastando muito tempo e gastando pouco, e ganhando pouco. O Alexandre, às vezes cai naquela situação que eu acredito que todo segmento, todo empresário, todo trabalhador, muitas vezes cai, que ele pensa, será que vale a pena pegar esse trabalho? Tem muito isso, porque às vezes a pessoa não quer o trabalho, porque olha, vai dar mais prejuízo do que lucro. Eu vou ter aquela pessoa ali como um parceiro, como um cliente, mas o resultado não vai ajudar em nada. Exato. Chega também às vezes chega nessa situação? A gente formata o escritório para entender o que ele pode ou não receber, né? Porque realmente vai chegar uma etapa que ele vai falar assim, eu vou ter muito trabalho com esse cara, eu não vou poder cobrar isso. Se você quiser o meu trabalho, eu vou ter que cobrar isso, né? Não tem, na minha visão, né? Não sei se todo mundo compartilha, mas não tem problema você ter um cliente difícil. Não tem problema. Você recebendo por isso, recebendo um valor adequado por esse trabalho que você tem, não tem problema algum. Então, quando o escritório finalmente entende isso, como ele gasta o tempo dele versus o que ele vai ganhar, não tem problema. Chegou um cara difícil, chegou um cara que vai ter muito trabalho, ok, o valor para fazer o trabalho é esse. Pronto. Você atua do jeito que você quiser. Falando em usando aqui para fazer um gancho com a atualidade. Tá. Fala aqui para o telespectador como é que está o marketing jurídico na atualidade hoje, qual é a sua leitura? Tá. Hoje existem... E até aproveitando, deixa, porque é um tema que muitas às vezes desconhecido. O que a pessoa tem que fazer também para não cair aí numa cilada, vamos colocar, fazer uma análise, ver se realmente é um profissional bom, se não é, qual que é? Você sabe que hoje em dia acontece muito problema do cara falar que faz marketing jurídico e ele faz marketing digital, que é um dos pontos que você trabalha dentro do marketing jurídico completo. Se eu estou falando de 50 ferramentas de possibilidade, o cara que fala só de marketing digital vai trabalhar aí em 4 ou 5, né? Então tem muita gente que fala, fazemos marketing jurídico, mas na verdade ele faz marketing digital voltado para advogado, né? Esse profissional não tem problema, profissional capacitado, mas dentro de 5, 6 ferramentas que ele vai atuar. O marketing jurídico é muito mais complexo que isso, muito mais completo do que isso, tá? Então hoje cuidado com esse tipo de profissional que fala que é marketing jurídico, mas é só marketing digital, e cuidado também com aquele cara que só fala, aquele cara que dá uma palestra, mas nunca teve uma implementação real de um projeto dentro do escritório. Porque uma coisa é você falar da palestra que eu comentei, dos artigos, de tudo que eu falei aqui, sendo que o advogado está pensando em prazo. O advogado está lá correndo com a sua vida. Eu que trabalhei dentro do escritório de advocacia, eu passei por isso. Então, trabalhe com empresas que saibam fazer marketing jurídico. Não marketing digital apenas, marketing jurídico completo. E hoje no Brasil existem pouquíssimas, né? Entendi. Em São Paulo, praticamente só existe a gente. Ou seja, Alexandre, não adianta chegar lá o marketing jurídico, falar bonito, falar paroxismo, citar Platão, citar Aristóteles, e na prática... Não acontecer nada. Não engrena. Não engrena, porque às vezes ele não tem a ideia de como uma ferramenta fala com a outra. Se eu só sei aquele pedaço do marketing jurídico, né, que seria o marketing digital, eu não sei como ele se faz uma correlação com outras ferramentas que não estão dentro do marketing digital, né? Então é importante, na hora que você for avaliar, se quiser entrar numa esfera de falar de marketing jurídico, fazer essa análise bem completa. Legal. Ô Alexandre, a conversa que está muito boa, ainda temos alguns minutos. Só antes que eu me esqueça, porque aqui como o papo está bacana, fala um pouco da sua trajetória. Nós começamos aqui já no nível 5, 6, e eu pulei
algo que eu acho muito interessante, que é a pessoa se apresentar, da sua formação. Perfeito. Como é que e como se deu essa ideia de partir aí para o marketing jurídico. Tá. Então, por favor, olha lá. Legal. Faça suas explanações, que seriam iniciais, mas ainda está valendo. Pode ser agora. Na verdade, as pessoas falam que eu achei um nicho diferente e tal, e eu sempre falo assim, não foi nada disso, foi a sorte que me buscou. Por quê? Minha formação é marketing, né? Sou pós-graduado em marketing, tudo eu fiz em função do marketing. E um belo dia, fui chamado por um escritório de advocacia para fazer o marketing deles. Quando eu comecei no escritório, eu achava que podia fazer qualquer coisa, né? Então eu vim com milhares de ideias. E quando o sócio me chamou, falou assim, ok, hoje é o seu segundo dia aqui. Então, basicamente ele falou assim, baixa a bola, leia o código de ética, leia o provimento 94, depois me venha com ideias. Aí sim que eu comecei a tomar, né, uma dimensão do que é o marketing jurídico, que não é o marketing normal. Você não pode fazer qualquer coisa. Você tem que ter regras bem específicas. Hoje, nas palestras que eu dou, eu falo para o pessoal como implementar o marketing dentro do código de ética. Então, foi aí dentro desse escritório que eu aprendi na prática. Então, a gente estava brincando das palestras. A primeira palestra que eu fiz interna no escritório veio uma pessoa. Fracasso total, essa é a verdade. Mas aí você aprende com seus erros, eu não deveria ter feito isso, a divulgação deveria ter feito. Então você vai aprendendo realmente com os seus erros. E eu fiquei 5 anos nesse escritório, e quando o escritório começou a crescer, os parceiros, as pessoas que conheciam o sócio, começaram a falar, e aí, o que você está fazendo para estar criando áreas novas, tendo um rendimento maior no escritório? E o sócio começou a me apontar, falou assim, ó, Alexandre criou um planejamento, a gente está seguindo, a coisa está dando certo. E eles vieram a mim, eu que estava empregado, ele começou, olha Alexandre, faz um planejamento, faz um freelance aí para mim e tal. E eu comecei a pensar, poxa, será que esse cara não tem uma empresa ali no mercado para buscar? Estou aqui empregado, ele vem me pedir trabalho. E quando eu comecei a entrar, comecei a investigar mesmo, não tinha. Como hoje ainda não tem. No Brasil inteiro existem 3 empresas para falar de marketing jurídico, né? Que tem somente 3 empresas? 3 empresas que têm um projeto grande, né? Um projeto completo de marketing jurídico, não que só fala de digital, só áreas, né? Então, quando eu fui investigar, existiam pouquíssimas empresas. Foi aí que eu tomei a decisão de abrir a minha empresa, pegar esse nicho e começar a trabalhar bem definidamente dentro desse mercado. E aí o resto é história. A gente começou em 2002 e estamos até hoje. 2002, bastante tempo. Bastante tempo. E voltando aqui para o nome da sua empresa, InRise? InRise. Qual seria uma tradução livre aí? Tá. Qual seria o significado? Na verdade, quando eu criei, qual que era a minha ideia? Eu quero ajudar o escritório a se desenvolver. Então, InRise, em uma tradução livre, seria em desenvolvimento, em crescimento, né? Então, eu achei esse nome bem interessante justamente porque consiste em tudo que eu quero fazer com o escritório, fazer ele se desenvolver. Legal. Alexandre, repete novamente, você vai ter uma palestra aqui na OAB de Santo André, é isso? Isso, a OAB de Santo André, acho que é dia 12 de maio, se eu não me engano, tá? Dia 12 de maio aqui na Portugal. Aqui perto, aqui. 19 horas. Legal, que bacana. Qual que é o tema? Marketing jurídico, como implementar segundo o Código de Ética. Legal. E pelo que você acompanha, a própria OAB, aproveitando, como é que você vê a entidade OAB, que também atualmente, até pela situação que o país passa, está aí na Berlinda, né? Pois é, você sabe que... Se apresentando... Você sabe que essas... Eu, jornalisticamente, tenho alguns questionamentos que não vem ao caso agora. Eu não vou questionar aqui o OAB porque não vem ao caso. Nesse momento, não. Em outros programas, quem sabe eu coloco aqui. Mas é uma entidade aí. Mas você sabe que a OAB... Conhecidíssima, atuante. E você sabe que essas últimas atuações da OAB estão trazendo muito positiva para elas. O caso do impeachment, o caso da Anatel, né? Eles estão se posicionando de uma maneira a favor da população. Então, positivamente, a imagem da OAB está ficando melhor. Né? As pessoas começam a entender que a OAB tem um respaldo dentro da sociedade como defensora. Né? Então isso é bem interessante para eles. E eu costumo trabalhar bastante com a OAB, eu palestrei praticamente no Brasil inteiro, dentro das OABs, dentro das ESAs, né?
Agora, um ponto negativo, falei pontos bons da OAB, agora pontos negativos da OAB, que a gente acho que tem que falar sempre os dois pontos, é a falta de controle em cima do cara que não faz em cima do código de ética. Aquele cara que faz qualquer tipo de ação, né? Eu acho que a OAB poderia pensar um pouquinho em segurar esse pessoal. Aquele cara que faz a panfletagem, aquele cara que faz qualquer tipo de ação que está contra o código de ética, né? Eu acho que tinha que ter uma rédea mais curta aí nesse sentido. Mas, no geral, eu acho bem interessante o posicionamento da OAB aí. Entendi. Deixa eu buscar aqui a fala aqui do meu querido Eric. Eric, sopre aqui no meu ouvido, amigo. 2 minutos. 2 minutos. Quando a conversa tá boa, passou rápido, hein? Exato. Fomos batendo o papo aqui. Que legal, é um assunto que eu gosto muito também. Ô Alexandre, já estamos caminhando para o final então? Então vamos aí uma consideração final. O que você destaca? Perfeito. Fique à vontade. Perfeito. É a primeira vez que você participa de uma TV comunitária? Não, já participei algumas, e queria agradecer o seu convite aí, né, de falar um pouquinho do marketing jurídico e o que colabora aí com a gente de levar a informação para o advogado, né? Eu acho que o advogado às vezes não sabe que existe o marketing jurídico, isso é importante, né? O que é um pouquinho que a OAB faz também. Então queria agradecer seu convite, queria me dar aí para quem quiser entrar em contato, né? Câmera toda sua. Tá, quem quiser entrar em contato, ou ligar, nosso telefone é 011-3477-3443, nosso site em riseconsultoria.com.br, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas, para entender um pouquinho mais do que é o marketing jurídico. Eu sempre estou lá para tirar essas dúvidas importantes. E agradecer novamente o convite aí. Nós te agradecemos. Já assistiu o Mandrake do Rubem Fonseca? Não. Do advogado? Não. Eu deixo essa dica. Fica essa dica. Eu vi, não, é interessante você que está nessa área. Ele é um advogado mais malandrão, né? Defende senador que está sendo acusado daquilo. Vai atrás de prostitutas que estão em maus lençóis. Se passa ali no Rio de Janeiro. No subúrbio. E quem fez o Mandrake para a HBO foi aquele ator, o Marcos Palmeiras. E a história do Mandrake é baseado no livro do Rubem Fonseca, que é um grande escritor nosso. E fala muito do mundo do advogado no submundo. Mas deixa aqui também dica até para o telespectador. Quem gosta de histórias de advogado, de toda essa situação, olha, Mandrake do Rubem Fonseca, fica uma dica literária aqui também. Certo. Alexandre, obrigado, viu? Que isso, eu que agradeço o convite, viu? Ok? E vai ter outro. Com certeza. Okay? Volta numa próxima aqui. Obrigado. Tá joia? Olha, muito obrigado vocês que acompanharam aqui esta edição do Eco Notícias. Obrigado mesmo, eu volto amanhã com mais informações aqui da região do ABC. Fiquem na paz e aquele abraço. Valeu!